O Retorno dos Deuses, Jonathan Cahn. Este é um trabalho de análise literária, que não visa ser um audiobook da obra, e nem expressar as opiniões do autor, ou muito menos excluir a necessidade da leitura da obra no seu todo. É uma reflexão e comentários de pontos relevantes que acentuam eventos da atualidade política, cultural, social ou outros, de nosso tempo e nosso momento. É uma tradução também minha do original em inglês e por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não hão de atrapalhar o entendimento da obra no seu conjunto. O autor, chamado Jonathan David Cahn, é judeu-americano, rabino messiânico, conferencista e escritor. Já foi considerado uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos das últimas décadas, e seus livros são best-sellers mundiais. Nesta obra ele analisa e discute a possibilidade de que aqueles que a mitologia antiga chamavam deuses e semideuses no passado, talvez tenham sido mais que apenas representações poéticas ou arquetípicas, ou menos ainda recursos literários de um certo período, povo ou civilização. E essa tese extrapola para propor que, caso terem sido mais que figuras folclóricas gregas, persas ou romanas, as criaturas retratadas como divindades poderiam ou não também estar fazendo parte da nossa sociedade. E de que modo poderiam ter influenciado as culturas ancestrais da humanidade e a nossa hoje em dia. E para o autor, se essa premissa tiver correspondência na realidade, significa que esses deuses, entidades ou o que forem, podem estar agindo como catalisadores ou motores invisíveis da cultura moderna. E se for esse o caso, para qual propósito e para onde estariam a sociedade sendo empurrada ou conduzida por esses seres? E assim, se tem que quando a civilização deixou a antiguidade, à medida que avançou para a Idade Média, o cristianismo expulsou de muitos lugares o culto e adoração a esses deuses, e tantos que prestavam-lhe serviço sacerdotal e religioso abandonaram o seu paganismo ao adotar a fé em Cristo, o Messias. Ao perderem espaço então no coração e vida dessas pessoas, perderam os deuses também lugar na sociedade, sendo relegados a confrarias secretas e grupos minoritários, mas sem poder de influência na cultura, na política, etc. E nos termos de Jonathan Cahn, os deuses antigos foram enviados para o exílio. Mas houve então um retrocesso. Em algum ponto da trajetória, a humanidade resolveu revisitar o passado, entreabrir a porta trancada no porão dos mistérios e espiar o que tinha lá dentro. E foi aí que os seres que adormeciam nas sombras viram a brecha e retornaram. E ao observar o mundo moderno, viram que não havia mais florestas e montanhas sagradas para construir seus templos e lugares de adoração. Mas logo perceberam que a dinâmica do mundo agora era ditada pela política e pela cultura. E nestes, então, resolveram fazer seus tronos e reino. E aqui está a questão. Se os templos desses deuses não estariam mais nos bosques ou montes, mas nos centros de poder político nas sociedades, então seus sacerdotes não usariam também mais túnicas ou mantos sacerdotais, mas togas de juízes e ternos engomados. Mas suas falas ainda são as mesmas, cheias de feitiço e enganos para envenenar as mentes e corações. Mas retornando um pouco no tempo, Jonathan Cahn discorre que no mundo antigo os deuses chamavam-se por Enlil na Suméria, Ra no Egito, Kukulkan na América Central, todo o panteão olímpico na Grécia e por assim em diante. Mas porém, se os seus templos mudaram, como se chamam agora aqueles que nos primórdios das eras reinavam através das invocações de seus séquitos sobre as terras, cultura e vidas humanas em geral? E Cahn chama a atenção para o fato de que, quando Deus repreende o povo de Israel sobre adorarem outros deuses em Deuteronômio 32 e em Salmo 106, o hebraico usa o termo Shed, ou no plural Shedim, que mais tarde na Septuaginta foi transliterado para o grego daimonion, significando devastador, maléfico, destruidor
e outros sinônimos. E a ideia, seja como for, era de um tipo de entidade ou espírito que se ocultava sob uma forma qualquer e depois trazia o mal às pessoas. E para o autor, a mitologia dos deuses no aspecto religioso se referem a esses tipos de espíritos que os textos hebraicos mencionam. E se um povo, nação ou civilização inteira se inclina a seguir esses espíritos, então quer dizer que todo aquele país ou lugar pode estar debaixo da autoridade e comando daquela entidade. E para consubstanciar sua fala, Jonathan Cahn faz um paralelo entre esses espíritos, ou daimonions no grego, que manifestaram-se aos apóstolos ou a Jesus, e os deuses do panteão greco-romano. A mulher endemoniada que seguia Paulo e Silas fazendo adivinhação foi confrontada espiritualmente, e o texto bíblico chama de Piton, o espírito de adivinho que estava nela. O mesmo que agia no oráculo de Delfos muito antes sobre sacerdotisa, também chamada pitonisa. A grande perseguição e assassinato promovido contra os cristãos por Diocleciano também seguiam-se a um festival ofertado ao deus Terminus, o senhor das fronteiras e dos fins, simbolizando o fim dos cristãos e do cristianismo. A festividade chamava-se Terminália, e assim outros vários exemplos dentre os astecas, tribos germânicas e por aí. E de então, Rabino Jonathan faz uma interessante observação, de que o texto bíblico em que Jesus conta a parábola onde um espírito possui um indivíduo e depois de expulso vai por lugares ermos e não achando morada retorna trazendo mais 7 com ele. O que Cristo diz no final dessa analogia é que assim também acontecerá com essa geração perversa. Isso é, a entidade que sai e retorna com outras piores que ela estava a possuir um povo, uma cultura, uma civilização. E a ilustração era para com um indivíduo, mas o seu significado era para com toda aquela geração. Porquanto, de acordo com o autor, há espíritos que podem possuir ou habitar uma nação inteira, uma geração, como dito no texto bíblico. E Ken elabora um raciocínio de que a razão de o mal no mundo agora é pior do que o de antes. É que tendo Cristo libertado os povos do cativeiro espiritual com sua presença por 3 anos na Palestina e depois por através dos apóstolos, muitos depois não quiseram se redimir e seguir o Messias, mantendo ou retornando às velhas práticas ocultistas e pagãs de adoração aos deuses antigos. E daí, como explicado na passagem bíblica, os espíritos que tinham deixado aquele lugar pôde então voltar e trazer mais 7 piores do que ele. E o estado daquela nação, cidade ou comunidade local tornou-se pior que antes. E ele compara então que uma civilização má produzia um Calígula, mas uma 7 vezes pior produzia um Stalin. Uma nação oprimida por um daimonion gerará um Nero, mas uma com 7 daimonions piores forjará um Hitler. Uma cultura que serve a um deus antigo sacrificará um jovem no altar àquele deus no dia da sua festividade. Mas uma cultura dominada por 7 entidades piores sacrificará milhões em campos de concentração, como fez o nazismo e o comunismo até hoje ainda faz. E assim se tem que um mundo focado ou que tenha conhecido o Evangelho e a Palavra de Deus, uma vez que abandona ou se recusa a andar nessa verdade, reabre a porta para que entidades ainda mais sombrias retornem e os domine. E nessa reflexão, se tem que a cultura ocidental foi grandemente impactada pelo poder e palavra de Deus, desde as missões espanholas e portuguesas na América Latina e inglesas na América do Norte. E depois de colhido o progresso espiritual, moral e econômico disso, voltaram as costas para Cristo e sinalizaram aos antigos deuses querendo-os de volta. Basta ver agora eu fazendo essa digressão, como o satanismo, bruxaria e magia vêm sendo introduzidas nas escolas, em materiais escolares, com a desculpa de inclusão e diversidade, e também muito apelo aos espíritos sombrios por meio de filmes, de seriados, músicas, jogos eletrônicos e até dentro do tal metaverso. E para o Rabino Cahn,
O mundo moderno requer uma abordagem também moderna, diferente de como no passado, na antiguidade. E logo, alterar sua aparência e linguagem é uma das iniciativas básicas desses deuses. Eles se disfarçam de entretenimento, de ideologias, de causas humanitárias e até mesmo em discursos de liberdade, igualdade, justiça social, incentivando a adoção de hábitos, valores e condutas diretamente opostas às escrituras, ou que afrontam a Deus. E nisso vemos que sua essência é a mesma. A forma e a aparência muda, mas a essência e o objetivo são os mesmos. Dominar a cultura e torná-la anticristã ou anti-messias. E nesse ponto o autor faz um paralelo entre duas linhas de tempo, do século XX ao século XXI e todo o período anterior ao século XX. E ao encadear eventos, produção literária, várias formas de ativismo social, etc., ele chega à conclusão que do século XX ao XXI houve uma adesão muito mais explícita a tudo que é anticristão e blasfemo a Deus, partindo principalmente dos jovens e adolescentes. Há um tipo mais aberto de prazer mórbido em se opor aos valores e princípios familiares, assim como mais satisfação em entreter-se com tudo que é violento, que gera sangue, imagens de morte ou que invoca entidades demoníacas. E da ótica de Ken, isso aponta para uma direção, de que os deuses retornaram. E isso representa uma repaganização do Ocidente, e como a espiritualidade cristã que colonizou essa parte ocidental do hemisfério teve sua nascente dentre o povo de Israel, e o próprio Messias veio dos judeus, Jonathan entende que os mesmos deuses antigos que foram expulsos dos territórios que os hebreus ocuparam por mandamento divino e que depois os seduziram novamente, também se associam ao Israel espiritual, que é a Igreja da Nova Aliança. E nessa interpretação ele chama de Trindade Sombria o trio de espíritos que mais atormentaram o povo de Israel desde a sua saída do Egito até a posse da terra de Canaã, que são o possuidor, Baal, a feiticeira, Astarte ou Astarote, e o destruidor, Moloch. Cada uma dessas figuras está agregada a um grau e tipo de apostasia, e os mesmos males operados na cultura e civilização israelita também efetuam na cultura ocidental. E isso porque, tal como o povo de Israel apostatou de Deus em diversos momentos e posteriormente rejeitou o Messias, as nações do Ocidente também estão a fazer, negando o Cristo e afastando-se do Criador. E assim o autor faz as comparações e analogias. No tempo da antiga aliança de Deus para com Israel, a entidade mais relatada no contexto de adoração a outros deuses é Baal, mas descrito no plural Baalim, devido às multiformas que essa entidade se apresenta, como um deus de muitas faces. E também por isso ele era nomeado em algumas partes de os mestres, ou os senhores. Naquele tempo, segundo o autor, as variações de Baal eram ídolos que representavam o dinheiro, o sucesso ou o conforto material, a luxúria e sexo, ou algum tipo de poder ou prestígio social, e nos limites do que era a cultura da época. E transliterando isso para o Ocidente, se vê que o que mais se busca, idolatra e se cultua, são essas coisas, a riqueza, o sexo e a fama. No esporte, o atleta é incentivado, por exemplo, a se tornar um ídolo. E quando se torna rico, ostentar dinheiro, luxo, festas caras com bebidas e drogas e uma intensa promiscuidade sexual. O mesmo com os artistas da música, dos filmes, novelas, que nos tempos modernos agora são também influencers digitais e com seus podcasts proliferam o esgoto moral de suas almas, inspirando as meninas adolescentes a terem uma vida fútil e promíscua como eles. Também na internet se vende opções de jogos de cassino online, TikToks para monetização, palestras sobre todos os temas, com nome de cursos e muitos esquemas de pirâmide financeira, tudo sob a promessa e ganância de ganhar muito dinheiro fácil e sem esforço. E o que isso sinaliza, na visão de Jonathan Cahn, é de que o mundo moderno está também servindo aos mesmos Baalins do antigo Israel, que eles
tomaram dos cananeus e de outros povos. Riqueza, hedonismo, entretenimento, sexo livre eram todos simbolizados por algum dos deuses ou senhores, cujo regente era Baal, e tudo o que ele concedia ao final era o aprisionamento aos vícios. E o autor traz ainda um recorte nesse contexto para comentar que a inteligência artificial está sendo projetada para se tornar também um Baal ou mestre digital, que, prometendo muitas coisas aos humanos, nos dará escravidão física, mental e espiritual. E como os Baalim faziam para iludir os israelitas, a inteligência artificial promete substituir os trabalhos humanos para que possamos nos dedicar apenas ao lazer e ao entretenimento. O governo concedendo um salário básico universal e as pessoas em casa ou em cápsulas em centros coletivos ou colmeias humanas, como os cérebros conectados 24 horas no mundo online, em algum metaverso desfrutando de sexo virtual com avatares, de festas, de viagens e de todo tipo de hedonismo sem fim. Tudo ao preço de perdermos a humanidade e nos tornarmos partes da máquina do grande cérebro global. E outra correlação é que Nova York, o berço da corrupção moral e espiritual nos Estados Unidos, contém um objeto de culto ao deus Baal, um arco de palmira, que era usado nas portas dos templos de Baal na região da Síria. Com quase 6 metros de altura, o monumento representa um portal por onde o antigo deus entrava para o mundo dos homens. O artefato fica em Manhattan, na entrada do distrito financeiro de Nova York. O terreno onde foi erguido o arco de Baal pertence à prefeitura, a sede central do governo da cidade. Isso significa que Baal é o senhor governante e mestre daquela cidade. Será esse o caso? Fica a indagação, né? A segunda divindade da Trindade Sombria é a amante de Baal, Astarté, a feiticeira. Seu símbolo é a Lua e, em algumas ocasiões, o planeta Vênus. Sua órbita de ação é a sexualidade, o erotismo e a sensualidade. E por isso ela estava atribuída feitiços e encantamentos de paixão e sedução sexual. Mas por seu temperamento explosivo e intempestivo, também era a deusa da guerra, da vingança e do ódio contra os adversários. Tudo que é ligado ao emocional estava associado a ela. E se Baal está ligado à Babilônia, Ishtar, como também foi chamada, conectava-se à Mesopotâmia. E a ela prestavam-se rituais de sangue e sexo. No ano novo da Mesopotâmia, os reis realizavam rituais sexuais no templo da deusa, e seu culto e devoção eram tão corrompidos e imorais que o historiador Heródoto descreve que toda mulher devota de Ishtar deveria ao menos uma vez na vida desempenhar a função de prostituta, como forma de conexão espiritual com a deusa. E não era de modo simbólico, mas literal. Elas tinham de ir para a porta dos templos e oferecer sexo aos homens que passassem. E por causa de suas várias facetas, o nome Astaroth lhe é atribuído, como um plural, remetendo às suas muitas máscaras e títulos. Tammuz, Astarté, Estela, Afrodite, Ísis, e como Baal, seu amante, essa deusa também retornou ao seio da humanidade. Portanto, o reino de Ishtar é a sexualidade e liberalidade sexual, coisas que o Ocidente mergulhou de corpo e alma desde o movimento feminista e a propaganda de liberdade para as mulheres. A revolução sexual, pelo que tudo indica, é então um culto e ritual a essa deusa. Pode-se ver que os movimentos sociais que dizem libertar a mulher, na verdade, as aprisiona a Ishtar, pois as educa e doutrina a viver e a se comportar como meretrizes sem escrúpulos, indo de um a outro relacionamento raso e sem sentimento, seduzindo os homens a financiar seus interesses e objetivos materialistas, para então, depois, descartá-lo e partir para a próxima vítima. E talvez não haja um retrato mais fidedigno da civilização ocidental atual no tocante ao comportamento feminino do que esse. E para o Rabino, então, o boom liberal sexual desde os anos 1960 até os dias atuais tem a ver com o retorno dessa deusa ao cenário mundial.
inspirando roteiros de filmes, de músicas, coreografias em danças, vestuário e tudo o que o feminismo usa para representar a libertação e empoderamento da mulher, que não passa, na verdade, da veneração à deusa do sexo, disfarçado de cultura e de modernidade. Basta ver os frutos dessa liberalidade na área do sexo para percebermos que por trás disso só pode mesmo ter uma ação e força espiritual maligna. Depois que as mulheres se liberaram sexualmente, houve mais divórcios, os casamentos entraram em crise. A cultura da mãe solteira virou moda à custa de filhos com graves déficits emocionais. Jovens e adolescentes menores de idade, completamente pervertidos e corrompidos por álcool, sexo, drogas. E, sobretudo, a deusa Ishtar encarna a personalidade da mulher feminista moderna. Transgressora dos padrões, quebradora de tabus, impulsiva e emocional, viciada em emoções explosivas e arrebatadoras. E em todos os aspectos, impossível de se conviver com ela. Além de ser dissimulada e fingida. Pois na mitologia suméria, por exemplo, seu amante, Damuz, um dos vários que ela tinha, veio a ser morto pela própria deusa. E quando vieram a ter com ela, ela chorou inconsolavelmente, sofrendo e lamentando a perda, como se nada tivesse a ver com o ocorrido, emulando o comportamento de uma mulher apaixonada. Quando não apenas ela provocou a sua morte, como também nunca lhe foi fiel, e tinha uma coleção de outros amantes. Alguma semelhança nisso com a modernete empoderada, feminista, de cabelo azul, patrocinada pelos filmes de Hollywood? Fica também essa indagação. E segue o barco. O terceiro elo da trindade maligna é o destruidor, o abominável. O deus Moloque. Essa divindade, por sua vez, foi amplamente cultuada pelo rei Salomão na sua apostasia, e pelos moabitas e amonistas, dentre outros. Era também chamado de o abominável, ou a abominação, quando se queria evitar dizer seu nome, crendo que, só de dizê-lo, atraía maus agouros e energia ruim. O fogo era seu símbolo. Mais tarde, condensado para energia, ou até luz, uma falsa luz, claro. O ritual a esse deus envolvia sacrifícios humanos e infantis, e uma pira de fogo ou um círculo de tochas acesas faziam parte de seu cerimonial. Toda morte violenta também lhe era atribuída, pois ele se alimentava da energia ou da essência de suas vítimas emanada na hora da dor da morte violenta. E, tanto por isso, ninguém mais na era moderna prefigurou melhor um sacerdote do deus Moloque do que o líder nazista Adolf Hitler. E no decorrer da história, as divindades Cronos e Saturno também foram representadas como arquétipos de Moloque. E o retorno desse deus aponta para a epidemia de ativismo em torno da infâmia do aborto. Sacrificar crianças no ventre das mães se tornou uma bandeira de ativismo social, chamado até de direito das mulheres. E para o autor isso não seria possível sem uma enorme carga de poder satânico agindo sobre a cultura moderna. E outra característica que sinaliza para a ação dessa entidade no mundo atual é a ascensão da violência escalonada a alto nível, que até crianças de 12 e 13 anos passaram a assassinar seus pais ou colegas de escola por motivos fúteis e uma concentração de ódio desproporcional, utilizando sobremente armas dolorosas como facas e machados. E para quem mora no Brasil, ressalta-se o abominável caso em abril de 2023, de um homem que invadiu uma creche e assassinou crianças com um machado. Isso eu estou mencionando e não o autor, que serve perfeitamente para ilustrar o tipo de morte violenta e sanguinária envolvendo crianças, típicas das que eram realizadas em oferenda ao deus Moloch. E Jonathan Cahn relembra então que a União Soviética, sob o regime comunista, foi o primeiro estado a legalizar o aborto na modernidade, em 1920. Hitler, outro servo de Moloch, foi o causador da morte violenta de ao menos 1,5 milhão de crianças judias. E em 1973, a Suprema Corte Americana legalizou o assassinato de crianças em gestação. E para o autor,
era então a abertura universal do portal para o deus Moloch na cultura ocidental. E para reforçar tudo o que foi dito sobre os retornos dos deuses na conjectura da Tríade Sombria, faço eu uma atualização de que a BBC News exibiu um documentário e em seu site, em julho de 2023, uma reportagem de diversas páginas de um achado da pesquisadora britânica, a teóloga Francesca Stravaco-Puilo, que, segundo a matéria, redescobriu a deusa Asherah, ou Isis, ou Inanna, ou simplesmente Ishtar, que, segundo a pesquisadora, teria sido a divindade oficial do povo de Israel, mas suprimida e ocultada mais tarde dos textos bíblicos devido à cultura machista patriarcal. Ela cita que no Velho Testamento há cerca de 40 menções a essa deusa. Ela só esqueceu de dizer que são sempre reprovações e conotações de repúdio por causa dos tipos de cultos e coisas ruins e perversas associadas a essa divindade em seus cultos e celebrações. Mas então, Asherah teria sido amada pelos israelitas e adorada também por sua ligação com a natureza, frequentemente simbolizada por uma árvore ou até mesmo pela árvore da vida. Seu culto era feito em templos ou nos bosques e era considerada a deusa das mulheres, de acordo com o texto da teologia inglesa, que aproveita e faz veementes críticas ao patriarcado ocidental e diz em tons de puro feminismo que Asherah só foi abandonada devido à masculinização das religiões. E ela faz então um apelo ao retorno a essa grande deusa. E nos argumentos do Rabino Jonathan Cahn, neste livro, a Trindade Sombria ou das Trevas espelham a base ou os três pilares que sustentam ideologicamente a cultura ocidental moderna: o conceito de liberdade, de igualdade e de fraternidade, ou paz, justiça e liberdade, ou outros acrônimos do tipo, mas todos indicando elementos progressistas, modernistas e de caráter sexualmente liberal e anticristão. Baal, segundo ele, se diz representar a liberdade, enquanto Javé ou Yavé ou Jeová, o Deus cristão, cria dogmas e exigências morais de seus seguidores, enquanto Baal oferece a plena liberdade de ser e de fazer o que se quiser. Faça o que quiseres, há de ser tudo da lei. Me ocorre agora o lema da religião Terlema de Aleister Crowley. Quanto à igualdade, é um preceito diretamente ligado aos movimentos políticos e sociais, referenciando a pluralidade e a comunhão ou união de fé, crenças e ideologias e também no contexto da moral e conduta. Máximas como ninguém é de ninguém, tudo é de todos, poliamor, criação comunitária de filhos, religião única global, todas essas coisas nasceram primeiro nas fileiras ocultistas e de devoção a Ishtar, e agora são exibidas como cartazes publicitários na cultura e em forma de ideais humanitários, na política, principalmente. Mas são as mesmas velhas orgias dos templos da deusa Asherah. Sobre fraternidade, já persponta a atuação do deus Moloch, no sentido também de que uma sociedade fraterna é aquela onde há liberdade, ou liberalidade, onde há justiça social, que são os movimentos de bandeiras identitárias, e a paz, que representa e significa a ausência de oposição. No sentido pleno do que então se diz combate aos discursos de ódio. Há também a censura e proibição de termos e palavras que supostamente afetam a convivência pacífica entre as pessoas e por aí em diante. A paz de Moloch e das falas políticas é a hegemonia de partido único, onde a paz ou a pacificação fora conseguida eliminando a oposição, tirando seus meios de expressão, fechando emissoras de rádio e TV que lhes davam voz e censurando suas redes sociais. A paz dos adoradores de Moloch é, na realidade, a opressão dos que divergem deles, ou os que servem ao Deus de Israel. E o fato de ser isso promovido por Moloch é que o grande foco de todas essas tratativas são as crianças, o público juvenil, pois é dito que são eles o futuro do mundo. Vede como, nos últimos anos, houve uma aceleração em tudo que diz respeito a capturar as crianças para formatá-las desde cedo e colocá-las sob o controle das agendas globais. Os filmes e seriados com ênfase em crianças e adolescentes que salvam o mundo, por exemplo, feitos para injetar no imaginário delas que os adultos
são o câncer do mundo e as crianças e jovens, são a salvação do planeta. Também passou-se a fazer mais apologia ao erotismo infanto-juvenil, através de músicas e ídolos sensuais para pré-adolescentes, como a Anitta, fazendo eu este adendo, que inclusive tem até desenho animado em versão para Spotify, YouTube e outros meios, chamado Clube da Anitinha, que se trata de uma série de desenho infantil veiculado também na Globo e TV Globinho para as crianças. Mas também teve os irmãos Neto, com seus cabelos azul ou pink e os seus banhos de Nutella, programas alienantes com um alvo no público mirim, e é claro, o movimento LGBT, que tem dirigido e rotacionado suas armas ideológicas para também esse público. Estreando em 2023 na edição anual da Parada Gay de São Paulo, o bloquinho Crianças Trans. As crianças são, como se vê, o alvo principal e por isso Moloch é o patrono da atual cultura ocidental. E Jonathan Kahn ressalta então outra camada subjacente à deusa Ishtar, e que corrobora também essa agenda que visa deformar e corromper as crianças e a juventude. O fato de que uma das 7 faces ou máscaras ou véus de Ishtar, sob a forma de Ísis, é a da transmutação de gênero. Isso é, ela metamorfoseia em masculino e feminino. Possui a sedução e erotismo da mulher, mas a explosão e rudeza e agressividade do homem. Por isso, ela é feiticeira, conselheira e mãe na sua face feminina, mas guerreira, agressiva e feroz na sua face e personalidade masculina. Confundir e inverter era um dos principais predicados dessa deusa e por isso tudo que agora se denomina de transição de gênero e essas coisas pode ter a ver com o retorno dessa deusa ao direcionamento da cultura no Ocidente. Um antigo cântico sumério, diz o autor, dizia assim: seu poder transforma homem em mulher e mulher em homem, transforma um no outro. Isso referindo-se a, então, deusa. A transmutação dos sexos também é um dos seus dons, e trata-se de masculinizar a mulher e de feminilizar o homem. E essa desconstrução da ordem natural, no que concerne aos sexos biológicos, tem a ver com a preparação de um ambiente moral e social adequado àqueles que se via nos antigos templos e cidades onde Ishtar era soberana e deusa. E esse é o poder dela, transformar as pessoas à sua imagem e semelhança. E doravante a outra observação do autor, de que nos templos dedicados a Ishtar, os sacerdotes e ministros, homens, vestiam-se e comportavam-se como mulheres dentro do templo e no desenvolver dos rituais. Eram, portanto, travestis. E um dos ritos, as mulheres vestiam-se como guerreiros e portavam espada, e os homens usavam trajes femininos durante a cerimônia. E vale então perguntar, vemos isso no mundo moderno? Há alguma verossimilhança nisso com o nosso mundo atual? Fica outra vez essa indagação. E por fim, apesar de muito mais poder ser dito, mas se delongaria demais essa análise. Então se tem que, numa das cerimônias ritualísticas no templo da deusa, os sacerdotes homens eram postos à esquerda e as sacerdotisas à direita, querendo dizer que a mulher tem primazia e vem antes e acima do homem. Da direita para a esquerda é o poder da supremacia feminina sobre aquela cultura. E há alguma correspondência disso com o nosso mundo atual? E assim está escrito: ai dos que mal chamam bem e ao bem chamam mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. E assim encerra a análise da obra O Retorno dos Deuses, do rabino Jonathan David Kahn.